Olá, boa noite. O plenário do Senado aprovou hoje 15 acordos internacionais em diversas áreas, entre elas ciência, tecnologia e fronteiras. Um dos acordos aprovados pelos parlamentares é o que trata da integração das regiões de fronteira entre Brasil e Paraguai. O tratado provê base jurídica para que os dois países sigam com o processo de integração das localidades de fronteira. O texto cria carteira de trânsito vicinal fronteiriço para os residentes da região, que ainda vão poder requerer que seus veículos sejam identificados. Outro acordo aprovado pelo plenário é o que trata da cooperação nas áreas de ciência e tecnologia entre Brasil e Israel. O pacto maximiza a cooperação entre instituições científicas e tecnológicas entre os dois países. O plenário também aprovou a contratação de um empréstimo de 80 milhões de dólares para o Programa de Saneamento e Infraestrutura Urbana de Juazeiro do Norte. O texto aguarda promulgação. Os senadores também aprovaram a contratação de operação de crédito externo de até 80 milhões de dólares entre o município de Juazeiro do Norte e a Corporação Andina de Fomento. Os recursos vão ser destinados ao financiamento parcial do Programa de Saneamento e Infraestrutura Urbana de Juazeiro do Norte. O parecer foi lido pelo senador Júlio Ventura. O pleito encaminhado pelo município de Juazeiro do Norte encontra-se em conformidade com o que preceituam as resoluções do Senado Federal sobre a matéria, devendo ser concedida a autorização para a contratação da resolução de crédito externa pretendido nos termos do projeto de resolução do Senado, devidamente apresentado, que autoriza o município do Juazeiro do Norte a contratar a operação de crédito externo com a Corporação Andina de Fomento. A Prefeitura de Juazeiro do Norte está precisando, a população, dessa drenagem, desses 80 milhões de dólares que vão ser muito importantes. Exemplo de Criciúma, senador Girão, para Juazeiro do Norte também, eu tive a satisfação no exercício da presidência da República de assinar a mensagem para o Senado Federal desse empréstimo. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul com quase 2 milhões e 600 mil votos, 44% do total. Ele falou com exclusividade à TV Senado sobre a vitória nas urnas. Para mim, após 46 anos de serviço ao Exército Brasileiro, indo de cadete a general de Exército, ocupando postos de extrema relevância, e depois, tendo sido vice-presidente da República, o Senado me pareceu o caminho ideal, por representar a federação, por representar o equilíbrio e por representar uma casa onde os seus integrantes já tiveram outras experiências marcantes da vida. Ao longo desse período da minha vida toda, eu fui entendendo as características da política, a grandeza da política, sempre como a arte de negociar, sempre como a arte de buscar a melhor solução. E ao longo da nossa campanha, eu procurei sempre deixar claro que no momento que o país vive, nós precisamos de lideranças que sejam reformistas, porque uma das minhas visões é que temos que avançar nas reformas tributária, administrativa e outras fundamentais para retirarmos o nosso país dessa armadilha da renda média que estamos presos desde os anos 80 do século passado e, consequentemente, gerarmos mais emprego e renda para a nossa população. Tenho a expectativa de trabalhar junto, porque uma andorinha só não faz verão, construindo as maiorias necessárias para os avanços que o nosso país, e em particular o meu estado, o Rio Grande do Sul, precisa. Assim, olho para frente com o máximo de entusiasmo, me sentindo quase como um tenente de novo, pelos desafios que teremos pela frente, os desafios que terão que ser enfrentados. Outros senadores eleitos no domingo também falaram com a nossa equipe de reportagem. Vamos ver. Eu sou um defensor das pautas conservadoras, da família, antidrogas, antiaborto, pró-vida e também reformista.
eu creio que o Estado brasileiro é muito pesado. Nós precisamos de reformas, reforma fiscal, reforma administrativa, um novo pacto federativo que prejudica muito o Estado de Santa Catarina, né? Então, e na questão de Santa Catarina, nós precisamos urgentemente de mais recursos para infraestrutura. Basicamente, esse é o nosso perfil. Vamos trabalhar nessa direção dentro do Senado Federal para que possamos aprovar e deliberar sobre matérias que sejam sintonizadas com o interesse do povo brasileiro no crescimento econômico, na diminuição da inflação, na diminuição dos juros que estão na lua, muito altos juros para o Brasil que precisa ter crescimento econômico. Os bancos de desenvolvimento precisam financiar, sobretudo o setor que gera emprego e renda. A agricultura, a agroindústria, o agronegócio, a agricultura familiar, o setor têxtil de fiação, o setor calçadistas, indústria, comércio, turismo, todas as atividades para crescimento econômico. As minhas pautas são sempre pautas progressistas. São pautas que buscam melhorar o ambiente de negócios, a condição de vida da população como um todo. Eu defendo pautas que provocam e promovem o bem-estar da sociedade como um todo. Então, a atuação no Senado no próximo ano vai ser exatamente de dar continuidade a essa pauta. Então, essas pautas me motivam para auxiliar em infraestrutura, no agronegócio, que precisa tanto da participação do Congresso Nacional, nesse caso do Senado também. A gente precisa criar um ambiente onde as oportunidades de negócios aconteçam para todos. Vamos então conhecer mais 5 desses 27 senadores eleitos. É o nosso terceiro quadro com perfis dos novos representantes dos estados no Congresso. Wellington Fagundes continuou a compor a bancada do Mato Grosso. Filiado ao Partido Liberal, tem 65 anos. Foi eleito com 63,54% dos votos. Formado em medicina veterinária, atualmente é senador. Já exerceu o cargo de deputado federal. Também foi secretário de Planejamento. O primeiro suplente é Mauro Carvalho, do União, e a segunda suplente, Rosana Martinelli, do PL. Tereza Cristina vai compor a bancada de Mato Grosso do Sul. Filiada ao Partido Progressista, tem 68 anos. Foi eleita com 60,85% dos votos. É formada em agronomia. Atualmente é deputada federal. Já exerceu os cargos de ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e secretária estadual de Produção. Também dirigiu a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado. Terá como suplentes Tenente Portela, do Partido Liberal, e Paulo Salomão, do Partido Progressista. Cleitinho vai compor a bancada de Minas Gerais. Filiado ao PSC, tem 40 anos. Foi eleito com 41,52% dos votos. Já exerceu o cargo de deputado estadual. Terá como suplente Alex Diniz e Vander de Souza, ambos do PSC. Beto Faro vai compor a bancada do Pará. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, tem 53 anos. Foi eleito com 42,55% dos votos. Atualmente, exerce a função de deputado federal. Josenir, do Partido dos Trabalhadores, será o primeiro suplente. Leni Campelo, do PCdoB, a segunda suplente. Efraim Filho vai compor a bancada da Paraíba. Filiado à União, tem 43 anos. Foi eleito com 30,82% dos votos. Formado em Direito, está no 4º mandato de deputado federal. Terá como suplentes André Amaral, do PROS, e Eric Marinho, do União. As consultorias do Senado e da Câmara dos Deputados divulgaram nota técnica conjunta sobre os vetos do presidente da República ao projeto de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. Aprovada pelo Congresso antes do recesso de julho, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 voltou do Planalto já como projeto de lei orçamentária anual com 294 vetos. As consultorias legislativas da Câmara e do Senado Federal emitiram uma nota técnica alertando para as possíveis consequências da redução do volume de recursos previstos para setores como saúde, educação e assistência social. A dotação com despesas primárias da saúde, que em 2022 foi de 162,9 bilhões, cai para 146,4 bilhões em 2023, uma redução de 10%, o menor orçamento desde 2014. O valor mínimo recomendado pela consultoria para o ano que vem é de 149,9 bilhões de reais.
Os recursos autorizados para a educação, de 151,9 bilhões de reais em 2022, caíram para 147,4 bilhões na previsão do orçamento para 2023. As dotações previstas para investimentos em obras como saneamento, habitação e infraestrutura correspondem a apenas 1,56% do Produto Interno Bruto estimado para 2023. Das despesas primárias totais, 94,3% são obrigatórias e apenas 5,7% são discricionárias. No geral, há um corte grande nas chamadas despesas discricionárias, que são as despesas que não são obrigatórias, e essas despesas discricionárias, elas concentram a maior parte dos gastos das políticas públicas efetivas que o governo desenvolve. Então, investimentos, recursos para ciência e tecnologia, para a segurança pública, para o meio ambiente, para a cultura, todas essas são basicamente despesas discricionárias. Elas têm um corte relevante em relação ao previsto nesse ano, um corte em termos reais, ou seja, considerando a inflação, em torno de 32 bilhões de reais. De acordo com a nota da consultoria, a lei orçamentária só prevê recursos para pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400. A manutenção do atual valor de R$ 600 exigiria um aporte extra de 52 bilhões. E para isso, as regras fiscais teriam que ser rediscutidas. Na outra ponta, os serviços e programas do Fundo Nacional de Assistência Social foram os mais afetados pelos cortes, com reduções de 95% em relação a 2022. O montante que veio de investimentos na proposta de orçamento para o ano que vem é o menor de toda a série histórica, são apenas 22 bilhões de reais em investimentos públicos previstos, e esse montante ele não é nem sequer capaz de manter os investimentos já existentes, ou seja, de conservar o patrimônio público, o patrimônio da União já existente. A dedução no imposto de renda dos custos com educação pode estimular as empresas a investirem na capacitação de seus funcionários. É o que propõe um projeto em análise no Senado. Hoje, a pessoa jurídica já pode deduzir do imposto de renda os custos com a formação profissional dos empregados, como uma despesa operacional da empresa. Mas, para conseguir a dedução, é preciso demonstrar que a formação se enquadra entre as atividades essenciais da empresa e do empregado. Uma nova proposta em análise no Senado permite a dedução das despesas com a educação dos empregados em qualquer nível e área do conhecimento, seja em estabelecimento próprio ou de terceiros. De acordo com a proposta, todos os gastos com cursos, incluindo matrícula, mensalidades e material didático, poderão ser descontados da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido e sobre a apuração do lucro real da empresa. De acordo com o IBGE, mais da metade dos brasileiros acima de 25 anos não completaram o ensino médio. O principal motivo de evasão escolar, apontado por cerca de 39% das pessoas que abandonaram os estudos, foi a necessidade de trabalhar. O autor do projeto, senador Jorge Cajuru, acredita que o incentivo à educação irá beneficiar toda a sociedade. Sabemos que elevação do patamar educacional significa aumento de produtividade, o que possibilita o desenvolvimento da economia, com benefício para todos. Os trabalhadores têm melhoria salarial, os empresários ampliam seus lucros e o país arrecada mais impostos. Nesta quarta-feira, a Constituição Cidadã comemora 34 anos de promulgação. Senadores relembraram este momento histórico brasileiro. Foi aqui que foi promulgada, no dia 5 de outubro de 1988, a Constituição Cidadã. Após 21 anos de regime militar, a sociedade brasileira recebia uma Constituição que assegurava a liberdade de pensamento. O dia foi histórico para a democracia brasileira. O Congresso estava lotado. Discursos marcantes foram feitos na Câmara dos Deputados, até chegar ao clássico momento que se tornou referência na memória dos brasileiros, quando o presidente do Congresso Constituinte, Ulisses Guimarães, usou a palavra e exibiu um exemplar da Constituição. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social
do Brasil. Primeiro é importante a gente comemorar, né? Não foi fácil para aquela geração de parlamentares, né? E eu me recordo bem, ainda longe da política naquele momento, de Ulisses Guimarães, que chamou para si a responsabilidade, comandou, né, o Congresso Constituinte daquela época. Avanços significativos, principalmente valorizando o cidadão, a cidadania, reescrevendo, né, a estrutura legal do país. Do ponto de vista de garantia da participação dos brasileiros no processo eleitoral, a Constituição de 1988, ela é um marco, indiscutivelmente. A Assembleia Nacional Constituinte, convocada em 1985 pelo presidente José Sarney, trabalhou na nova Carta durante 20 meses com a participação de 559 parlamentares. Eu tive a honra de ter sido deputado constituinte, ao lado de Ulisses Guimarães, Mário Covas, Lula, Olívio Dutra, João Paulo de Molevade, Nelson Jobim, entre tantos outros. O processo da Assembleia Constituinte foi marcado por muitos embates, mas nós fizemos a boa luta e o bom diálogo. Conversávamos com todos os setores. A Constituição Cidadã, que está completando 34 anos, é uma das mais importantes cartas sociais do mundo. É um divisor de águas para o povo brasileiro e para o nosso país. Narciso, na época, trabalhava nos bastidores da Comissão de Sistematização, que era responsável pela redação final da Constituição. O servidor pôde acompanhar de perto todo o esforço na elaboração do documento. Foi um tempo muito gratificante, muito alegre, muito trabalho, muito. Porque a Comissão de Sistematização trabalhava de meia-noite às 7 da manhã e nós virávamos à noite trabalhando, cansativo, mas foi bem gratificante mesmo participar dessa Constituinte. A gente precisa respeitar a nossa lei maior. Então, salve os 34 anos da nossa Constituição de 1988. Cidadania e inclusão. Isso é magnífico. Parabéns. Vida longa à nossa Constituição. Essas foram as notícias de hoje aqui no Senado. Você pode rever as reportagens na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. A gente termina a edição com imagens do Palácio do Congresso Nacional, iluminado em homenagem à campanha Outubro Rosa de conscientização contra o câncer de mama. Obrigada pela companhia e até a próxima.